Revista Super Aventuras Marvel, número 63, da editora Abril. Essa revista teve sua duração de 1982, de julho de 82 até fevereiro de 97, com 176 edições. Nessa aqui tem 84 páginas e essa em específico, ela é de 87, setembro de 87. Ela tem histórias aqui da Tropa Alpha, dos X-Men, Manto e Adaga e do Demolidor. Iniciando-se aqui, tem a história da Tropa Alpha, o argumento e dos desenhos com o John Byrne. Iniciando-se aqui a história, tem um personagem aqui chamado Douglas Thompson, que está ali na sua casa e é visitado ali com a personagem chamada Annie. Ele conhece do trabalho, eles são policiais da polícia montada dos Estados Unidos e tal. E ela tem uma coisa para contar para ele, que na realidade esse nome que ele a conhece é uma identidade secreta e na verdade ela é uma membro da Tropa Alpha, que é a Pássaro da Neve. E aí ele ali também acaba revelando algo para ela, que ele gosta dela e tem toda essa situação. Ela, por gostar dele também, acaba achando ele merecedor de saber a verdade da sua identidade secreta e tal. Aí já pula para outra situação aqui, de outros membros da Tropa Alpha. E o título da história, O Inimigo Interior. Que tem o Pigmeu e a Marina, que eles vão até um lago que ocorreram vários assassinatos e tal, e ela quer investigar. E então ela vai adentrando lá o Pigmeu receoso, ela toma cuidado e tal. Ela é dentro dali do lago, é um lago de fato, e aí ela começa ali a ser atraída por um local. E ela vai se aprofundando nesse local aí até que ela acaba sendo presa lá e não tendo um retorno, sendo ela direcionada para um local aqui lá embaixo, e ela até acaba achando, como foi dito pelo Pigmeu, que seria alguém da espécie dela que estaria fazendo essas situações dos assassinatos e tal. Até que ela é surpreendida por uma situação e pulando para outra parte, aqui mostrando outro membro ali da tropa, que é a Aurora, que está em conflito, porque ela tem duas personalidades e tem todo esse conflito aqui mostrado nessa parte aqui da história da Tropa Alpha. Voltando ali para a Marina, ela ressurge ali do fundo do lago e totalmente diferente, possuída por uma ira aqui que o Pigmeu não entende e ela já chega atacando ele. E ele ali com a sua agilidade consegue se esquivar ali das situações de ataque dela. E tem toda uma situação ali de luta, ele até simula ali uma toreada ali com ela, lembrando uma fase da vida dele, tem a ver com esse sentido, da Espanha, talvez. E aí nisso chega o Namor por ali, e ele vê esse conflito entre os dois, como ele não conhece Pigmeu e conhece a Marina, ele acha que o Pigmeu está atacando ela, e vai ajudar a sua amiga ali de fato. E ele acaba entrando em confronto com o Pigmeu, mas novamente é mostrada outra personagem ali da tropa, que está indo dentro de um consultório ali, ela é deixada por um amigo em frente a um consultório, e ela adentra ali, perguntando do doutor, no caso ali, né? E ela entra, e é de fato o pai dela, que é o xamã, e eles têm um conflito ali, ele é surpreendido por ela, né? Provavelmente ele não se vê em algum tempo, e ela fala que tem uma coisa para resolver com o xamã, não com o pai dela, que seria a personagem que o pai dela ou foi aqui no caso, na tropa, que eu não sei de fato. Aí surge esse personagem escondido ali, vendo a batalha ali da Marina, que agora ataca o Namor, né? Eles têm todo um confronto ali, esse personagem só fica observando o Pigmeu ali também, o Pigmeu é capturado ali por esse personagem oculto, né, ali até então,
tem um confronto, e esse personagem oculto acaba capturando os três. E ali se identificando como o mestre do mundo. E finaliza essa história aqui, falando que na próxima edição vai continuar. Passando para a próxima, que tem aqui o título Grandes Momentos Marvel, que é uma história que está fora do que vinha sendo apresentado aqui, que vai ser apresentado na próxima edição, que é da revista dos X-Men 117, publicado nos Estados Unidos. Porque eles estão, a próxima edição já vai para 158, que é a fase da ninhada e tal. Mas aqui acho que eles publicavam dessa forma, né? Grandes momentos Marvel, voltando um pouco no passado. E tem esse texto aqui. Essa história a seguir foi extraída da revista The Academy Uncanny X-Men 117. Da revista dos X-Men 117 faz parte daquela inesquecível fase de ouro produzida o grande John Byrne, para que você possa se situar cronologicamente. Os próximos acontecimentos ocorrem muito antes da morte de Jean Grey. Ela, inclusive, acredita que os X-Men estejam mortos após terem se perdido na Antártida. Nas próximas páginas você poderá conhecer um pouquinho mais da vida de Charles Xavier, criador e mentor dos X-Men, e da infância de Aurora, a Tempestade. Bom divertimento. E daí mostra que os X-Men perdidos no mar, numa tempestade, que eles não conseguem controlar o barco onde eles estão, né? Tem o título da história, Guerra Mental, o Chris Claremont e o John Byrne nos desenhos aqui, o Chris nos argumentos, que foi por grande fase, né? Escritor dos X-Men, na fase que modificou os X-Men. Eu fui ver o Chris, atualmente tem 72 anos. Então tem todas as situações aqui até serem resgatados aqui por um navio. Mostrando a Jean Grey conversando com a Lilandra, que ela tá com uns problemas, achando que os X-Men estão mortos, e ela toda com esses conflitos, né? Triste de estar ali naquele local que lembra eles. E mostra a partir daqui a Lilandra tentando agradar o Charles, que também está nessa situação, pela perca dos X-Men, né? Que não é de se estranhar essa situação. E aqui ele acaba até recordando o passado e tal, narrando aqui. E narra também quando ele conheceu a Tempestade, criança, no Cairo, quando ele foi fazer uma viagem para lá. E nessa situação ele encontra aqui um outro personagem que chama Amal Faraok, que ele também tem os mesmos poderes que o Xavier. Eles têm uma luta mental aqui entre os poderes deles, e acaba que o Xavier, depois de uma batalha aqui, nesse sentido, ele consegue vencer esse outro personagem, né? Ele voltando ali para Lilandra, que tenta... Eles têm uma situação de um gostar do outro, né, e tal. E finaliza aqui a parte do Xavier, né? Ela falando, também tentando consolar ele pela perca dos X-Men. Finalizando aqui essa história com a Jean, que tentando resolver nessa situação aí, né, dessa perca, né, no caso. Ela encontra uma amiga, a Misty, no aeroporto, e tem essa finalização dessa forma aí, mostrando que ela começa a ficar melhor com tudo, né, se encontrar ali com a situação da perca. Finalizando essa história. Super leitores Marvel, né, com bastante coisa aqui, uns desenhos dos leitores, propaganda da Teia do Aranha. Não é Teia do Aranha, aqui é da revista do Homem-Aranha mesmo. A próxima história é do Manto e da Adaga, que é uma pequena história, uma história curta, do meu Bill Mantlo, né, nos argumentos. E ela parece que ela tinha sempre esse conflito com o Manto, né, esse contraponto, que eles se achavam que pelos poderes deles eles tinham que ajudar as pessoas e serem tipo de juízes em situações aqui enfrentando pessoas que cometem crimes e tal. Aqui é um caso desse, que eles vão lá questionar um bandido e tal, e tem toda essa situação com ele, e tentando que ele se arrependa, talvez, né, esse senhor aqui, essa pessoa, esse criminoso no caso. E também tem a história que ela
não tá contente, porque ela é uma adolescente e só vive nessa situação de confronto com os crimes e tal. E ela fala que só tem 16 anos e quer viver outras coisas, diferente do Manto, que é mais seco, mais direcionado a viver essa situação. E ela até aqui finalizando, ela parte falando que tem que viver coisas diferentes e promete voltar. E o Manto acreditando que ela vai voltar, mesmo descontente com a decisão dela, finaliza essa história aqui do Manto e da Adaga. A próxima é do Demolidor, aqui é uma fase que já vem em andamento, que é a queda do Murdoch, que depois que o Rei do Crime prejudicou muito o Murdoch, destruindo sua casa, conseguindo que ele havia perdido a licença para advogar no caso. Aqui tem o Fog Nelson, a princípio aqui, no começo da história, com outra pessoa, outra personagem, Gloriana, se não me engano, que teve um relacionamento também com o Murdoch, e ele aqui em conflito com sua mente, cansado, não sabendo o que fazer, totalmente em conflito aqui, meio que delirando, depois de toda essa situação que ocorreu com o Rei do Crime, né, fez com ele. E aqui indo, ele pensa em ir confrontar o Rei do Crime, só que ele não tem forças, quer descansar até que ele acaba indo de fato, e tendo esse confronto com ele, que também está se preparando, com pessoas vigiando o Murdoch, esperando esse confronto, o Rei do Crime. Depois de umas situações ali, ele acaba indo lá e batendo de frente com a Paige, que tenta ajudar o amigo também, mas ela está numa situação ruim. Aqui mostrando ela, tentando falar com ele, mas ele delirando não consegue resolver nada no caso. Tem o Jameson aqui, uma participação de um repórter querendo ajudar também o Murdoch, tentando fazer reportagens para defender ele, até que ocorre esse confronto. E o Rei do Crime acaba com o Murdoch, vencendo fácil essa luta, tentando matar ele como se fosse um acidente, né? Colocando ele dentro de um táxi e jogando ele num lago aqui, para que ele não apareça que foi assassinato, né? E só que ele consegue escapar. Ele finaliza a história dizendo que na próxima vai dar uma continuidade, né? Finalizando aqui, ó, Super Aventuras Marvel número 63 da editora Abril.